esse moleque que foi tão mal na Europa. Nisso eu discordo do Vamp, que ele diz, não dá pra dizer que ele foi mal na Europa. Dá, pô. O tigrinho, né, como se fala, eu digo aqui, eu cheguei a questionar muito. Eu não sou frouxo, não. Eu sou sujeito homem. Quando eu falo alguma coisa, eu assumo. Eu não acho nenhum absurdo quando nós destacávamos que o Vitor Roque estava jogando pouco, estava produzindo pouco, porque o jogador de 25 milhões de euros vai ser cobrado, sim. Mas você sempre disse, Vamp, cara, é cedo pra falar do moleque. O moleque joga muito futebol. O cara que custa muito dinheiro, ele ganha bem também, né? Ele tem destaque, então ele vai ser cobrado. Ele tem que produzir mais, ele tem que justificar o investimento. Isso assim no mundo inteiro. E outra coisa, né, Vamp? Tem que elogiar esse Palmeiras. Porque o Palmeiras é um clube que deixa o jogador ganhar confiança. É impressionante. O Palmeiras não vai em pressão de torcedor. O Abel Ferreira não barra o cara porque o torcedor tá pedindo pra barrar. E agora eu tô aqui elogiando e muito, porque se eu questionei, se eu perguntei se o Vitor Roque iria ou não render o esperado para quem foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro... O próprio Vitor Roque foi contratado porque achavam, muitos achavam que o Flaco não tinha condições de ser titular do Palmeiras. Brasil vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa, aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo. Então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo. Um canelada alviverde, hein? Um canelada hoje com uma baita atuação do Palmeiras. Que atuação do Palmeiras contra o Internacional, gente. Um primeiro tempo avassalador. Um primeiro tempo onde o Vitor Roque, ele faz 3 gols, né, em menos de 45 minutos. Ele firma a sua grande fase, né, pelo Palmeiras. E o Vitor Roque mostrando que pode sim ter valido a pena o gasto de 25 milhões e 500 mil euros na sua compra. O Vitor Roque, gente, desde que ele começou a jogar ao lado do Flaco Lopes, é bom a gente deixar isso claro, desde que o Vitor Roque começou a jogar, a fazer dupla de ataque com o Flaco Lopes, são 10 participações em gols em 7 jogos. É impressionante o crescimento do Vitor Roque jogando com o Flaco Lopes. É bom a gente chamar atenção também para as atuações do Flaco. Ontem mesmo ele deu um passe lindo, né, pro primeiro gol do Vitor Roque. É uma dupla que vai se encaixando nesse Palmeiras e é um Palmeiras que chega a 10 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, hein? O Palmeiras, assim como o Flamengo, emplacou na hora que tinha que emplacar. É bom a gente deixar isso claro. Na hora que precisava emplacar, na hora dos títulos mais importantes, Libertadores e Campeonato Brasileiro, bicho pegando, o Palmeiras emplacou, o Palmeiras está jogando bem, o Palmeiras está se impondo em todos os jogos, conseguindo fazer, gente, 4-0 no Internacional. Que eu sei que tá numa fase ridícula, tá numa fase ruim, mas é um adversário chato. É um adversário complicado. E o Palmeiras não tomou conhecimento. O tigrinho, né, como se fala, eu digo aqui, eu cheguei a questionar muito. Eu não sou frouxo, não. Eu sou sujeito homem. Quando eu falo alguma coisa, eu assumo. E eu dizia aqui que o Vitor Roque não estava entregando. Será que o Vitor Roque vai valer os 25 milhões e 500 mil euros? Jogador mais caro da história do futebol. E agora eu tô aqui
elogiando e muito, porque se eu questionei, se eu perguntei se o Vitor Roque iria ou não render o esperado para quem foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, ele está começando a mostrar, e que bom que está começando a mostrar. Porque esse moleque, ele foi muito bem no começo da carreira dele, explodiu ali no Cruzeiro, depois foi pro Atlético Paranaense, também teve destaque. Vampeta elogiou muito o Vitor Roque, tanto no bate-pronto quanto no canelada. E agora, esse moleque que foi tão mal na Europa, nisso eu discordo do Vamp, que ele diz, não dá pra dizer que ele foi mal na Europa. Dá, pô. Ele foi pro Barcelona, não rendeu. Ele foi pro Betis, não rendeu. Não decolou na Europa. Pode ser que ele venha a decolar num próximo clube, ele é muito novo, mas na Europa ele foi mal, volta para o Brasil sob desconfiança, começa mal e agora tem esses números aí absurdos, 10 participações em gols nos últimos 7 jogos jogando ao lado do Flaco Lopes. Marcos André, eu vou começar por você, porque você sempre defendeu muito o Vitor Roque. E aí eu tenho que ser justo. Às vezes acho até que uma defesa exagerada. Quando você dizia, não dá pra dizer que ele foi mal na Europa. Pra mim dá. Na Europa ele não rendeu. Ele foi como uma grande promessa. Não decolou no Barcelona, não decolou no Betis. Pra mim foi um fracasso dele ali na Europa por enquanto. Mas você sempre disse, Vamp, cara, é cedo pra falar do moleque, o moleque joga muito futebol, e até quando ele voltou pro Palmeiras, que eu mesmo dizia, será que ele vai decolar? Você dizia, eu acho que vai, tem que dar tempo. E outra coisa, né, Vamp? Tem que elogiar esse Palmeiras, porque o Palmeiras é um clube que deixa o jogador ganhar confiança. É impressionante. O Palmeiras não vai em pressão de torcedor. O Abel Ferreira não barra o cara porque o torcedor tá pedindo para barrar. Eu acho que o Abel tem muito mérito nisso também, né, Vamp? De ter mantido o Vitor Roque, de ter esperado o moleque ganhar confiança, e agora ele tem esses números aí surreais que eu falei, Vamp. O Vitor Roque, nesse momento, 10 participações em gol em 7 jogos. 6 gols marcados e 4 assistências, desde que ele começou a jogar com o Flaco Lopes, Vamp. Ontem, só no primeiro tempo, 3 gols, e o moleque também teve 5 finalizações e 2 passes decisivos. É bom ver, né, Vamp, que esse moleque tá voltando. Seria muito ruim um talento como esse ser desperdiçado na carreira. Primeiro, vamos lá, primeira ida dele para a Europa, né? Ele sai do Atlético Paranaense e vai para o Barcelona. O Barcelona tinha lá o atacante que está lá até hoje, lá jogando titular absoluto do ataque, que é o Lewandowski, 2 vezes melhor do mundo, capitão da seleção polonesa, né? Joga ao lado do Rafinha, tem o Yamal, e aí um garoto de 17 anos, né? Completou agora, eu acho que o Vitor Roque fez 19 anos, não tem nem 2 meses, foi 20 anos agora, vai para um time daquele nível do Barcelona, aquela estrutura. O próprio Deco, que é diretor lá do Barcelona, falou que nunca viu uma pressão tão grande e sendo maltratado, até pelo Xavi, né? E ele vai emprestado pro Betis, né? Garoto novo, tudo novo na vida dele, primeiro ano de Europa, e no Betis ele também não consegue jogar. No Barcelona, tem o Lewandowski. Com 17 anos lá, chegou lá, botou o cara 2 vezes melhor do mundo, joga a Copa do Mundo, capitão da seleção polonesa, foi pro banco, o Lewandowski. Não é assim. Tinha que ter mais um pouco de calma. Beleza, passou essa passagem na Europa, uma passagem rápida, mas de um garoto muito jovem ainda com seus sonhos, né? Seleção de base. Aí ele volta pro Brasil, pro Palmeiras, jogador mais caro da história do Palmeiras. Há uma pressão muito grande para um menino que acabou de completar, se eu não me engano, está entre 20 e 19 anos, eu não sei a idade precisa. Não passa disso. E aí, forma de jogar, o Palmeiras vai mudando o time, chegando jogadores novos, o Palmeiras gastou 700 milhões em contratações. Até que se achou agora ele, Flaco Lopes, também, que é um cara jovem, acabou de ser convocado para a seleção da Argentina, estava aí nas eliminatórias.
e começou os dois a jogar juntos. Tirou um peso, acho que tirou um peso um do outro. Presta atenção nesse manto versão jogador do Palmeiras, é impressionante a qualidade. Eu adicionei todos os patrocinadores até o pet da Libertadores. A qualidade é realmente impressionante e esse pet da Avante é um charme. Sem nenhuma dúvida, uma das camisas mais bonitas do mercado. Claro que essa qualidade impressionante você só encontra aqui na loja Usa 10, podendo usar os cupons de desconto especiais para você, torcedor do Verdão. Personalize o manto com o nome e número da sua preferência. Você não pode perder essa oportunidade, então clique aí e garanta o seu manto já. Hoje eles dois dividem espaço, dividem até os gols, tudo, passa a bola um pro outro e vai retomando. Não é porque fez 3 ontem tudo, bom, muito bom pra carreira, muito bom pro Palmeiras, que ontem amassou logo o Inter no primeiro tempo, fez o resultado e fez os 3 pontos. Mas dá paciência pro menino, não é nenhum jogador já rodado. O Zidane, quando ele foi vendido da Juventus para o Real Madrid, até o Zidane ficou assustado pelo valor que ele foi. O Zidane, campeão do mundo, tudo, um dos melhores jogadores da história do futebol mundial e do futebol francês e do Real Madrid, se assustou. Imagina o Vitor Roque, que dá para ver pelo jeito de ser, porque para mim parece ser muito humilde, né, um jovem mesmo, um jovenzinho. E aí se assustou com tudo, agora está alegre. O Flaco Lopes também está alegre, que não foi nada barato, foi 10 milhões de dólares quando chegou o Palmeiras. E os dois ali agora estão jogando junto no ataque, um procurando o outro, se completando, os dois fazendo gols e ficando mais tranquilo. Um convocado para a seleção da Argentina, o Vitor Roque aí tentando o seu espaço, já foi jogador de seleção de base. Então eu fico feliz, principalmente com uma conduta dele, né? Você vê que é um menino jovem, humilde. Né? Porque essa dupla de ataque, ela encaixou. Flaco Lopes e Vitor Roque. A pergunta que eu faço, Mauro César Pereira, demorou para ele testar os dois juntos? Eu acho que assim, o maior problema desse tipo de análise é ficar pegando os números e torturando, né? Esticando. Vamos lá, o Palmeiras não jogou bem contra o Corinthians semana passada. Teve o Corinthians enfraquecido, o Corinthians desfalcado, teve para ganhar o jogo, não ganhou. Foi um jogo razoável. Ontem foi um jogo excelente, em que pese a fragilidade do Inter, que está numa crise terrível, o Palmeiras amassou o Internacional. Grande atuação. Não acho que o técnico demorou, acho que foi um processo natural. Ele tentou primeiro o Vitor Roque com outros parceiros. Eu não acho nenhum absurdo quando nós destacávamos que o Vitor Roque estava jogando pouco, estava produzindo pouco, porque o jogador de 25 milhões de euros vai ser cobrado, sim, seja ele quem for, ele vai ser cobrado, Samuel Lino no Flamengo vai ser cobrado, qualquer jogador caro vai ser cobrado. Se custou muito dinheiro, você tem que apresentar muita coisa. É inerente à sua situação. O cara que custa muito dinheiro, ele ganha bem também, né? Ele tem destaque, então ele vai ser cobrado. Ele tem que produzir mais. Ele tem que justificar o investimento. Isso assim é no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. E ele demorou a engrenar. Então, quando a análise é feita no momento que ele não está jogando bem, não significa que ele nunca vai jogar bem. Significa que ele não está rendendo. E isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Esse é o papel nosso. O papel do técnico, do companheiro dele, de time, do torcedor, é falar, não, vamos lá, você vai funcionar, vamos tentar resolver e tal. Esse é o papel de quem trabalha com ele. O papel de quem analisa é analisar o que está acontecendo. Então, da mesma forma que ele vinha jogando mal, ele tem jogado muito bem e tem começado a justificar o investimento feito. Se ele marcar gols decisivos, levar o Palmeiras a títulos, ele vai justificar o investimento dos 25 milhões de euros. E começa a ter um processo. É normal que leva um tempo, sempre foi dito isso. É cedo, tudo mais, mas não vinha jogando bem, não vinha conseguindo encaixar. E acho que foi um processo normal. Ninguém falava do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. Houve um momento que eles começaram a entrar em situações emergenciais, quando as coisas não caminhavam bem nos jogos do Palmeiras. Aí ele colocava os dois atacantes para dar uma abafa e começou a funcionar. E aí passou a jogar com os dois de saída e passou a dar certo. Então acho que foi um processo natural de uma descoberta de uma dupla que não era imaginada. Eu não vi ninguém defender, posso estar enganado, mas eu não lembro de ninguém defender os dois juntos até que eles começaram a participar de partidas por alguns minutos em situações, repito, circunstanciais. E aí o técnico fez o certo, ele percebeu que estava funcionando, mudou, reviu seus conceitos e passou a jogar com os dois e eles têm ido muito bem. Ontem o Flaco deu um passe sensacional, por exemplo, para o Facundo fazer o passe para um dos gols do Vitor Roque. Quer dizer, o centroavante, que é um jogador muito subestimado. Agora estamos reconhecendo. O próprio Vitor Roque foi contratado porque achavam, muitos achavam que o Flaco não tinha condições de ser titular do Palmeiras. E ele sempre foi um cara que entregou. E muitas vezes não abafa ali, o time precisando de resultado, põe o Flaco Lopes na área, ele ia lá e conferia, fazia os seus gols. Não é um craque, é um jogador que pode ter as suas limitações, mas é um bom atacante,
que também não foi barato, custou 10 milhões de dólares aproximadamente pagos ao Lanús na época da sua contratação. Então as coisas aconteceram naturalmente, né? Eu acho que é bom para os dois, né? O Vitor Roque precisa disso, porque ele sempre vai ser muito cobrado, porque ele custou muito dinheiro, é natural, repito. E o Flaco também mostrando que pode ser um jogador até um pouco mais versátil, não só um cara de área, de referência, participando até de construção de jogadas. Sobre assim, a regularidade do Palmeiras, acho que ainda é um processo meio de construção. Né? No Brasileiro está sem perder esses jogos, mas foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, empatou em casa com o Universitário na Libertadores, um jogo muito ruim. Então tem esses momentos de altos e baixos ainda. Acho que vai num processo natural também de evolução de uma equipe que foi muito mexida e talvez atinja seu ápice mais adiante. Eu acho que até é uma tendência natural. Acho que os dois times que brigam mais ali pelo título estão nessa toada, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. São times que ainda hesitam. O Flamengo empatou com o Ceará, empatou domingo contra o Grêmio, independentemente do pênalti ser bem marcado ou não. O Flamengo não venceu o Grêmio, poderia ter vencido. O Grêmio perdeu o Mirassol em casa ontem. O Grêmio não ganha de quase ninguém. O Flamengo conseguiu empatar com o Grêmio. Então também oscila, não consegue ter. Tanto que hoje não há uma segurança de que o Flamengo vai vencer o Juventude. Não só pelo histórico, mas porque o time não é ainda tão consistente assim. E eu acho que é um processo normal dos dois. Times muito mexidos, perderam jogadores e mudou muita gente. Então passa por um processo que leva um certo tempo até ajustar. Jogadores novos que precisam de tempo para se adaptar. Agora o Vitor Roque está indo muito bem. Está começando agora a justificar o enorme investimento que nele foi feito. E é um processo, acho que natural, de qualquer jogador que chega num clube e passa por tudo isso. Mas acho que ainda são times em construção que não chegaram no seu ápice, não. E, assim, e se eles conseguirem chegar no ápice, a tendência é que os dois briguem aí, rodada a rodada, pelo título brasileiro. Acho que nesse caso, se os dois forem tão bem, vai ser difícil o Cruzeiro acompanhar. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!